Olá, muito boa tarde. Estamos no ar com mais um Sala Virtual Entrevista, aqui pela Sala Virtual Joana de Ângeles. Hoje o nosso bate-papo é com a nossa querida irmã Daniela Migliari. Daniela é jornalista, escritora, natural de Brasília, casada, mãe de 3 filhos. Na busca do autoconhecimento, encontrou no ofício de escrever uma forma amorosa de entrar em contato consigo mesma, com toda a riqueza e complexidade que encerra a experiência humana. Atualmente no meio espírita e aberta em todas as manifestações espirituais. Desde 2016, estuda constelação familiar. Constelação que também será tema do nosso bate-papo. Mas também estaremos juntos com a Daniela falando da obra que ela nos trouxe, conhecida como Os Bastidores do Filme de Valdo, O Mensageiro da Paz. Falaremos também de outras obras que a nossa irmã tem para nos ofertar. Com vocês, com alegria e com muito carinho aqui na Sala Virtual Joana de Ângeles, a nossa queridíssima Daniela Migliari. Olá. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Eudes. Boa tarde a todos. Muito agradecida de estar aqui com vocês, para a gente poder bater esse papo. Gratidão. A alegria é inteiramente nossa, o carinho pelo aceite e pela participativa, de forma muito gentil, de estar conosco aqui nesta tarde, que para nós vai ser um grande aprendizado. Mas, Dani, eu gostaria de começar o nosso bate-papo pela constelação familiar, porque nós estamos sempre se deparando com esse termo e não entendemos muito bem o que seria a constelação. De onde nasceu a ideia da constelação familiar? Bem, a constelação familiar é um estudo que vem sendo desenvolvido ao longo da vida, né, e da obra da existência de Bert Hellinger e também por Sophie Hellinger. Sophie Hellinger foi esposa de Bert Hellinger até o momento de seu desencarne, em setembro do ano passado, e ela vem apoiando também no desenvolvimento e continua, né, se devotando a isso por meio da Escola Hellinger, que chama-se em alemão Hellinger-Schule, que também aportou no Brasil desde 2016 e da qual eu faço parte, onde eu faço todo o estudo da pós-graduação em constelações familiares e onde eu também trabalho como relações públicas da escola aqui no país e cuido também da revisão dos livros deles, né? E o Bert Hellinger, ele foi padre durante 25 anos, ele serviu como missionário na África, onde ele fez um trabalho como professor, ele foi também pedagogo, ele foi um estudioso profundo dos evangelhos, como um teólogo exímio, né, estudou profundamente isso. E depois ele começou a se interessar pelos trabalhos em grupo, que ele teve algumas experiências ainda na África, com pastores e outras frentes religiosas que se reuniam de diferentes expressões na África do Sul, entre elas ele como católico foi participar desses encontros e ficou encantado com os trabalhos em grupo. E tão logo ele retornou para a Alemanha, ele começou a fazer uma formação também nessa área, né? E posteriormente deixou a batina e se desenvolveu também nessa área da psicoterapia, começou estudando a psicanálise na Escola de Viena, com um estudo aprofundado da obra de Freud, e depois disso ele começou a seguir para outros conhecimentos, outras áreas do conhecimento, e foi ampliando o seu leque, a sua percepção, né? Ele trabalhou também com a neurolinguística, com a terapia do grito primal, uma série de outros conhecimentos, e sempre em conexão também com a experiência que ele teve na África, com os Zulus,
onde ele aprendeu a apreciar, né, a forma como esse povo olhava para os seus antepassados, o respeito com que eles se tratavam, né, o carinho. Eles não usavam assim como a gente fala assim, quando a pessoa trata com desrespeito os seus antepassados, sempre falavam com muita reverência, não havia ironia no trato entre eles. Isso tudo embeveceu muito Bert Hellinger. Então, ele foi juntando e sintetizando uma série de estudos e práticas, né, até que ele teve uma experiência com uma outra psiquiatra que estava fazendo um trabalho de representação e de uma cura familiar, de um trabalho de observação desse campo sistêmico da família, em que ele experimentou estar no lugar de uma outra pessoa, representando essa outra pessoa e se conectando com o campo dessa pessoa, e ele ficou muito impressionado. Ele falou, nossa, mas como que eu posso acessar ou manifestar a informação de uma pessoa que eu nem conheço, né? Que era um rapaz que tinha questões psiquiátricas, e tão logo ele começou a se sentir no lugar dele, ele começou a se sentir com essa confusão desse rapaz, desse jovem que ele representava, e aí ele observou, nossa, tem algo aí, né? E aí a vida foi oportunizando uma série de experiências e de estudos que com o tempo ele foi sintetizando e recebeu essa alcunha que não era exatamente constelação familiar, mas sim uma representação, um posicionamento familiar. E aí, conforme isso foi sendo traduzido em países não germânicos, ganhou esse nome de constelação familiar. A gente não sabe exatamente como que isso aconteceu, mas essa ideia, né, desse posicionamento familiar se disseminou como constelação familiar e até hoje recebe esse nome, né? Mas na própria Hellinger-Schule já está sendo visto como um conhecimento desse posicionamento. A pessoa, como que ela está posicionada dentro da sua família, ela tem um único lugar. E esse único lugar, quando ela fica tentando sair dele para ocupar outros lugares, aí é o que a gente fala que ocorre, é uma infração dessas 3 leis do amor, que são as leis que regem os relacionamentos e que gera sofrimento, gera uma estagnação do fluxo da energia, que pode atingir a vida da pessoa, ponto de vista de sintomas, de questões financeiras, de questões de relacionamento, porque ela não está conseguindo permanecer no seu lugar original, né? Então, o trabalho das constelações familiares é auxiliar a pessoa a reencontrar esse fio de humildade que vai levá-la a ocupar o seu próprio lugar no seu sistema, e nenhum outro mais. E só dela fazer isso, ela já se sente aliviada e harmonizada perante a vida. Ao entender de forma leiga, seria então o encaixar da criatura dentro do contexto da sua família. Você se encaixa no seu lugar. Vou dar um exemplo simples. Digamos que você começa ao ver o sofrimento da mãe e do pai na família. A criança, por amor, a gente chama isso de um amor cego, ela começa a querer salvar a mãe ou salvar o pai. Ou às vezes, na ausência de um dos dois, ela começa a querer preencher esse lugar, né? E é por um amor mesmo cego, que ela vai tentando, né, se arrogando desse lugar, que é muito grande para ela, é muito peso para ela, mas ela, por amor, se coloca ali como mãe ou como pai de um dos seus pais, ou dos dois, ou dos seus irmãos, e a forma como isso afeta a vida pessoal dela, né? E a gente sabe que isso é algo natural, esses emaranhamentos, essas mudanças de lugares, elas acontecem com muita frequência. Digamos assim, é um pouco aí já trazendo um pouco do meu conhecimento espírita, que, né, as constelações familiares não são uma prática espírita, elas não estão atreladas a nenhuma religião. O que eu falo aqui é como espírita que sou, e também consteladora familiar que sou, como na minha percepção, esses dois campos do conhecimento, essas duas ciências se integram. Então, na minha perspectiva espírita, ao ler o estudo das constelações, eu percebo que assim, algo na nossa programação evolutiva
também nos levou àquele ninho familiar, né? Aquela família com aquela configuração era exatamente aquela que Chico dizia, né? Ou diz ainda, né? Vivo nos nossos corações, que encarnação não tem endereço errado. A gente vai para a constelação familiar que vai mais oportunizar que a gente possa lidar com os nossos conteúdos espirituais também. Magnífico. Observando então essa consideração, o posicionamento da forma que você está nos ensinando, né? Do posicionamento, do estar de volta àquilo que realmente é o seu lugar, tem contraindicação ou qualquer pessoa pode, entre aspas, fazer a constelação familiar? Então, como tudo na vida, né, a gente precisa fazer isso com bastante critério, com bastante cuidado, né? Existem formações e formações, né? Eu acho que sempre as pessoas que procurarem fazer uma constelação familiar precisam fazer com pessoas de quem elas já têm recomendações, de quem já tem uma certa segurança, né? Porque é algo que vai mexer no seu campo familiar, né? No seu sistema. Então a gente precisa olhar para isso com muito critério, com muito cuidado. Leva-se muito tempo para formar um constelador familiar. Normalmente são formações longas, né? E mesmo quando a gente termina uma formação, eu agora que estou exatamente finalizando a minha, me sinto tão longe, né, de estar pronta, de estar capacitada para fazer isso de uma forma absolutamente plena. Eu já tenho feito, né, algumas visualizações, algumas práticas sistêmicas, né, nos atendimentos que eu tenho feito também do caminho terapêutico que eu desenvolvi do Abraço à Sombra, mas também junto com esse olhar de consteladora familiar que eu já tenho essa formação, estou agora só na fase final do TCC, né? Mas assim, é algo que leva muito tempo para a gente encontrar esse lugar de humildade, esse lugar de reverência, de ser aquela pessoa que vai estar olhando para o sistema familiar do outro com muito cuidado, sabe? E a gente observa que tem pessoas, às vezes, que fazem isso de uma maneira muito precipitada. E aí eu acho que pode se colocar em um certo nível de risco. Então a gente precisa olhar para isso com cuidado, né? E sendo uma pessoa que você já tem referências, que você já tem, né, essa tranquilidade, né? Não vejo que tenha uma contraindicação para ninguém, como você perguntou, né? Mas, óbvio, sempre olhar cada caso com cuidado, e tem o próprio constelador, quando ele está bem informado, ele consegue notar se aquela pessoa que está chegando por um caminho, né? Porque tem pessoas que o próprio Bert Hellinger, ele falava, não, com você eu não posso trabalhar, né? A depender do que a gente percebe do campo da pessoa, às vezes não é o momento, mas isso é com cada constelador mesmo. Que lindo, que lindo. E você citou agora esta obra, né, Abraço à Sombra, que a propósito eu vou deixar em tela grande para você que está conosco, fotografar aí o QR Code para poder adquirir a obra através da candeia.com ou acesse o site candeia.com para conhecer mais de perto o Abraço à Sombra. Esta obra, Daniela, fala da constelação, é isso? Não, eu falo assim, né? Muitos dos textos que estão nessa obra, eles aconteceram e foram escritos enquanto eu estava estudando as constelações familiares. Sim, então, mas não é um livro sobre constelação familiar. Esse é um livro que tem um compilado de textos e compreensões quando eu estava encontrando com aqueles aspectos meus, que dentro da codificação espírita a gente encontra uma série de citações, tanto de Allan Kardec, quanto dos espíritos, se referindo à nossa infância espiritual. Se você ampliar aí a obra, você vai ver que o subtítulo dela, ali embaixo, é Encontros que acolhem e iluminam a nossa infância espiritual. Porque a sombra, ela está ali, quando ela se manifesta com as nossas dores, o nosso egoísmo, ou a nossa
prepotência, a nossa soberba, a nossa vaidade, são, na verdade, aqueles aspectos nossos que ainda estão muito infantilizados, eles ainda não evoluíram o suficiente, ainda não amadureceram o suficiente. Então, é a nossa infância espiritual, aqueles aspectos nossos que ainda são tão frágeis, que eles se manifestam dessa forma muito defensiva, uma defesa psíquica. Então, ao invés de a gente olhar para a nossa sombra como uma maldade obstinada, como algo que está ali, eu sou má e pronto, a gente, como espírita, a gente sabe que não, porque nós fomos criados simples e ignorantes, né? Conforme os espíritos nos ensinam. E o que está acontecendo é que a gente ainda está engatinhando na nossa caminhada espiritual. Então, tem aspectos nossos que ainda estão muito ali na sombra, porque eles ainda são infantilizados. E aí, o que a gente faz? À luz do Evangelho, a gente vai iluminando esses recantos mais escuros do nosso ser. A gente pega e conversa com essas nossas dores, conversa com essas nossas defesas psíquicas, né? E mostra para elas que existe um caminho novo, uma nova forma de lidar com aquela dor, né? Aquela defesa está ali por uma boa razão, né? Ela foi formada em função das nossas dores mais profundas, mas que a gente não precisa ficar parado nesse recurso infantil, que a gente pode ampliar o nosso repertório de reações com um pouco mais de amor, com um pouco mais de luz. Então, é trazer a luz do Evangelho, né, a luz desse carinho com a gente mesmo, porque Jesus veio para lidar justamente com aqueles que estão doentes, com aqueles que estão necessitados desse olhar mais compassivo. Então, que a gente possa, no primeiro momento, abraçando a nossa própria sombra, o que acontece? A gente se preenche desse auto-amor, dessa autocompaixão, né? E aí, com esse olhar, transborda, né, de nós esse mesmo olhar para o outro também, né? Então, assim, eu falo que quando a gente é muito rigoroso, quando a gente é muito crítico com a gente mesmo, a gente acaba usando essa mesma lente para olhar para os outros, para condenar os outros, e em geral, como a gente aprende, né, por exemplo, o Rossandro Klingen, ele fala muito disso, da projeção dessa nossa sombra no outro. Então a gente começa a vigiar a vida do outro, a falar que o outro faz isso, faz aquilo, faz tudo errado, e na verdade é algo nosso que a gente está projetando ali, né? Então, ao invés de eu ficar nesse exercício de projetar, que eu possa olhar para a minha própria sombra, mas não com chicote, né? Com aquele olhar ferino, mas como algo em mim que está encaminhada, que está evoluindo. Com cuidado, muito importante, de não ser autocondescendente, de ficar passando a mão na minha cabecinha, olha, sombra, tá tudo bem, o que você está fazendo, não é isso, não é por aí também, porque senão isso vira um abraço de afogados, né? Você acolher a sua fragilidade no primeiro momento, para que ela mais calma e mais tranquilizada, com essa base amorosa, ela possa ser convidada a se iluminar, a seguir adiante nas atitudes renovadas que Hamed, né, nos ensina, nos convoca. Eu sou muito encantada pelo trabalho também desse mentor espiritual, do Hamed, pelo trabalho do médium Francisco do Espírito Santo Neto, né? É um outro trabalho que eu estudo bastante. E essas atitudes renovadas, elas vêm... Eu senti assim que para eu renovar minhas atitudes, era muito mais fácil eu primeiro conseguir abraçar a minha sombra, né? Olhar para isso com amor e convidá-la a uma atitude renovada. Lindo, lindo. Eu vou devolver à tela o QR Code da obra, para que cada um de vocês possa aí fotografar, tira um print do seu celular, para que depois você possa visitar o site candeia.com, adquirir a obra, porque o tema é muito interessante e eu particularmente já estou fascinado, já fiz aqui o meu print para que depois a gente possa conhecer melhor esta obra, Abraço à Sombra. Mas Daniela, as sensações, sentimentos que são expostos durante a constelação familiar seriam campos de energia concentrados da própria família, do núcleo,
ou são expressões de vidas passadas? Então, Eudes, a gente estuda, né, as constelações familiares e a partir de um princípio de que ali não é uma manifestação mediúnica, ali é um acesso a um campo de informações daquela família, tá? Então, se eu chego lá e eu vou fazer a minha constelação, é como se eu tivesse entregando uma senha, né, do Wi-Fi da minha família, desse campo de informações que estão contidas no inconsciente familiar, né, daquele clã ao qual eu estou ligada. Então, quando alguém é designado para poder fazer a representação de algum dos meus parentes, essa pessoa, ela, digamos assim, ela acessa de uma forma inconsciente esse campo de informação familiar. Ou seja, não se trata de uma incorporação de um outro espírito, até porque eu posso representar pessoas que estão encarnadas, mas quando eu estou representando pessoas que estão desencarnadas, eu não estou dando passividade mediúnica, entende? Eu estou acessando um campo de informação que vem sendo pesquisado por um cientista inglês chamado Rupert Sheldrake, que ele começou a entender que existem esses campos de informação, por exemplo, que estão ligados aos conhecimentos de grupos de animais, por exemplo. Os macacos de uma certa espécie, eles também desenvolvem uma série de conhecimentos e que dentro daquela esfera, daquele campo de informação, daquela frequência daqueles seres, né, outros seres que estão dessa mesma frequência, que estão às vezes numa outra ilha, e esses macacos começam, por exemplo, a aprender a quebrar um coquinho com uma pedra, e aqueles macacos da outra ilha não conseguiam. O Rupert Sheldrake já fez estudos mostrando que aquele grupo ali, quando acessou esse conhecimento, esse outro aqui, após um tempo, começou a manifestar isso também, né? Então, a gente percebe essa manifestação desses conhecimentos, desses campos de conhecimento, que também estão presentes nos humanos, né? E nesses agrupamentos. Então, o Bert Hellinger começou a estudar todas as manifestações da consciência. Eu tenho a minha consciência individual e o meu inconsciente individual, mas eu também estou ligada ao inconsciente da minha família. Eu estou ligada ao inconsciente, por exemplo, do campo dos espíritas, com todo o arcabouço que a gente tem dessa prática espiritual, né? Os brasileiros têm um outro campo de consciência. Então, a gente encontra consciências diversas em níveis diversos, né? Conforme a gente vai se ligando a esses campos, entende? São campos de informação que se manifestam ali. E é isso que se dá numa constelação, tá? Agora, eu não poderia te dizer que algo de outra vida não pode ser acessado, mas a gente não entra aí, né? Nos nossos estudos, na nossa pós-graduação, a gente não entra nisso, né? Embora eu também não me atreveria a te dizer que alguém que estivesse fazendo uma constelação, porventura possa em algum momento acessar algo de uma outra vida, né? Isso não é comum, isso não acontece rotineiramente, né? E nem focamos nisso, né? Agora, eu sinceramente não me atreveria a dizer que isso não poderia porventura acontecer, mas não é o nosso foco. O nosso foco é tratar das famílias no aqui e agora, né? E o que importa é que a gente pode trabalhar o que está se manifestando naquele campo familiar ali, no momento presente. Magnífico. É esclarecedor, sabe? Eu sou um fascinado por esta linha de auxílio, porque nós temos visto inúmeras pessoas falando de constelação, mas a clareza, o direcionamento que a Daniela Migliari e também o Andrei Moreira apresenta como segurança para este tema é fascinante. Então eu tenho acompanhado bastante este tema, por conta até do trabalho que nós temos quanto espíritas
de atendimento fraterno, de se colocar no lugar do outro, de tentar entender o complexo das coisas, e mesmo que a gente não execute nenhuma técnica, nenhum formato da constelação, a gente acaba se envolvendo na vida das pessoas, né? E de forma direta ou indireta, isso pode sim ser benéfico, como também, como você disse, ser ruim, dependendo da linhagem, da forma que as coisas são trabalhadas, né? A doutrina espírita nos ensina que cada um de nós temos compromissos ao reencarnar. Muito claro, com os nossos pais, filhos, familiares no modo geral. A família é um educandário para o nosso crescimento. Quando em constelação familiar acertamos arestas, seria uma penetração nesta programação reencarnatória pela compreensão de onde eu devo estar? Eu não sei se eu entendi tão claramente assim a sua proposta, mas eu gostaria de comentar algo, né, que quando a gente vai parar naquela família, muitas vezes é comum a gente se sentir como se tivesse tido um bug no sistema, né? Não sei se você também já deve ter ouvido isso muitas vezes. Nossa, eu não sei como é que eu nasci nesse planeta, eu não sei como é que eu nasci nessa família, eu não sei como é que eu tenho essa mãe, esse pai, né? Leva tempo para a gente entender que a misericórdia divina tem sido exata, tem sido imensa, né? A gente tem vários e vários relatos na nossa literatura espírita de que a misericórdia divina nos concede, né, uma experiência de reencarnação que é infinitamente misericordiosa, né? Como se a gente devesse X, a gente vem aqui com, né, um decréscimo, assim, você vai, né, lidar com 1/10 disso. Então a gente leva tempo de vida e de experiência para perceber o quanto aquelas situações familiares que a princípio nos fazem se sentir desajustado ou fora de lugar ou vitimizados naquela família eram exatamente as experiências que o meu espírito precisava, né? Então, o que eu senti foi que o estudo do Evangelho, né, especialmente pelo caminho do Espiritismo, pavimentaram a minha estrada em direção às constelações familiares, porque Bert Hellinger ele estudava profundamente a vida de Jesus, e a gente percebe que os movimentos de humildade que o Bert Hellinger nos convida são movimentos assim de muita força espiritual, que demandam da gente uma profunda humildade, que demandam da gente uma profunda concordância com a vida como ela é, né? E não é fácil a gente fazer determinados movimentos, porque a gente tem muitas dores, a gente tem muitas imperfeições e muitas infâncias espirituais, né? A gente tem questões muito delicadas dos nossos atavismos espirituais, né? Então, assim, concordar com a forma como a vida chegou para a gente leva tempo, leva algum tempo. Não é tarefa, parece simples, né? Mas não é uma tarefa tão fácil assim. Então, eu costumo dizer, quando você fala de penetrar na nossa programação reencarnatória, eu acho interessante isso que você usou, porque, assim, é como se levasse um tempo para a gente encarnar, né? Eu aceitar as condições que a vida me trouxe, com aquele exato pai, aquela exata mãe, aqueles exatos irmãos, aquelas exatas experiências, e eu aceitar, eu realmente encarnar nessa experiência, né? E falar assim, nossa, era exatamente o que meu espírito precisava, né? E eu encontrar uma concordância profunda com isso. E veja bem, pessoas que não são espíritas e que vivem as constelações familiares precisam passar por esse mesmo movimento. Para nós que temos esse entendimento de que não tem acaso, é um pouco mais palatável, né? Um pouco mais fácil de aceitar.
A gente pensar, nossa, era exatamente o que eu precisava. Mas uma pessoa, por exemplo, que não tem essa crença espírita, ou que seja uma pessoa, por exemplo, um ateu, o Bert Hellinger falava para eles o seguinte: com toda grande dor vem uma grande força, vem um grande talento, vem uma série de recursos muito interessantes que você desenvolveu em função de ter passado exatamente por essa experiência. Essa experiência exata te fez desenvolver tais e tais atributos, talentos, potenciais, né? Isso por si só, se você tomar posse disso em concordância com essa experiência, olha onde você pode chegar. Que bom uso que você pode dar na sua vida, né? Então, assim, é maravilhoso para toda e qualquer prática, né, religiosa. Se essa pessoa não tem essa prática, ela com certeza teve uma mãe e um pai, né? E ela pode se beneficiar muito dessa experiência de se humidificar, de se entregar para a experiência de estar vivo. E ser filho, você só está vivo, Eudes, né, por conta da sua mãe e do seu pai. Eu não sei o nome deles, mas toda vez que eu olho para você, eu vejo atrás de você a sua mãe e o seu pai. E atrás deles, os seus avós. É um fato da vida, né? Sem dúvida. E é maravilhoso, porque você está vivo, você está aqui respirando, conduzindo essa entrevista, tendo todas as experiências maravilhosas de vida que você teve até o momento, por conta desses exatos dois terem dito sim, um dia, um para o outro. Eu vou só dividir com você aqui, ó, Patrícia Aires. As imperfeições de nossos pais é perfeita para nossa alma. Olha que linda colocação. Exatamente. A perfeição na imperfeição. Eu lembro da Sophie Hellinger, que é a esposa do Bert Hellinger, nossa professora, um dia num workshop muito lindo, ela virou e falou assim: eu quero fazer um agradecimento público à minha mãe, por tudo em que ela faltou, por tudo que ela deixou de fazer, por todas as imperfeições, por todos os nãos e sinãos dela. Porque tudo isso, junto com os sims, junto com o que ela pôde me dar, fez de mim essa exata mulher que eu sou agora. Né? Molda o caráter, e a gente tem que pensar, sabe, Eudes, que pelo menos um sim, o único sim, o sim definitivo, nos foi dado. Que foi aqueles 9 meses naquela barriguinha abençoada e nascer. Se essa mulher ali, não sei, às vezes as mães falecem nos partos, às vezes elas precisam entregar esse filho em adoção sob um custo absurdamente sinistro e gigantesco de dor, porque uma mulher, para entregar um filho, ela está entregando as suas vísceras, né, praticamente. A gente não calcula a dor que uma mulher que dá um filho em adoção sente o resto da vida. Nós não podemos ter arrogância de achar nada, né? Mas, assim, o sim definitivo foi dado. Eu até nessa live que a gente fez com o Andrei e com o Rossandro, eu contei, e vou repetir aqui, a história de uma amiga minha, que é a Marilise Einsfeld, que ela faz constelações familiares em prisões femininas, e que ela conta a história de que ela um dia perguntou para as detentas se aquelas detentas que engravidaram e tiveram que entregar os filhos em adoção, escolheram esse caminho, se elas amam esses bebês, e uma das detentas virou para ela e falou: sim, amam, e fez o sinal com a barriga, né? Porque ela amou até onde ela pôde ir, né? E é o sim definitivo para que a gente pudesse estar vivo, existindo, experienciando as potências do nosso espírito nessa vida aqui encarnados, veio desse sim, né? Primeiro, dessa mulher e desse homem um para o outro, né? No momento em que eles se encontraram, que houve a entrega sexual e a concepção posterior, né? Logo em seguida, algumas horas depois dessa concepção. E um segundo sim gigante dessa mãe de nos manter ali por 9 meses, né? Então, isso por si só já é a bênção das bênçãos. Já é o motivo de agradecer, né? Exato, exato.
A gente, como espíritas, ouvimos com muito mais facilidade dentro da seara espírita a informativa do processo conhecido por terapias de regressão. E pouco a pouco vem ganhando espaço dentro dessa doutrina esse termo constelação familiar, que ao propósito acho muito interessante. Existe alguma base ou alguma semelhança entre a constelação e as terapias de regressão? Olha, eu disse, não vejo nenhuma relação entre os dois, né? Nunca estudei terapias de regressão a fundo para poder falar aqui com propriedade, mas o que eu posso dizer é que a constelação familiar, ela retorna a um momento em que essa pessoa ficou congelada num movimento da sua psique. Então, a gente olha para um lugar interior da alma em que esse ser, por exemplo, ficou congelado. Às vezes foi um movimento interrompido em direção à mãe, às vezes a mãe dessa criança ficou muito tempo hospitalizada, às vezes, né, o pai dessa criança teve uma questão de saúde séria, por exemplo, com alcoolismo, às vezes um dos dois faleceu, às vezes foi um irmãozinho que faleceu antes ou depois. Então, em alguns momentos, essas pessoas ficaram com a sua psique congelada naquela perda, naquele movimento em direção a esse ente amado. E na constelação, em geral, a gente consegue observar onde essa energia ficou congelada, mas isso não é uma regressão a um fato específico, né? A gente observa uma dinâmica familiar, né? Um movimento. Eu sei que é difícil falar isso, mas é como a gente, pelos representantes, a gente observa, né, onde que está parada o movimento, onde aquele movimento se congelou, né? O que é diferente do que é feito na regressão. E aí eu não vou ser leviana de entrar nisso, porque eu não conheço, eu não falaria, né, sobre essa técnica aqui. Perfeito. O Daniel Rosa de Assis nos enviou uma pergunta. Daniela, qual a importância do exemplo no limite dos pais e mães? No sim e no não. Para fazer adultos se caprichos pessoais ou transtorno de personalidade na infância ou na adolescência? Tá. O que eu posso te dizer, Daniel, com relação ao limite, né? Que o limite, ele é a ordem, né? A gente tem uma ordem em casa. Isso traz muita segurança para os filhos, né? Tanto o limite que a mãe dá naquele ambiente familiar, quanto o limite que o pai também traz, né? Normalmente muito na relação dessa criança com o mundo, né? Embora esses papéis eles não sejam estáticos, né? Normalmente é assim que se dá. E esse limite ele tem uma importância primordial, que é a criança sabe até onde ela está indo, então ela tem os contornos dela bem definidos, ela se sente mais segura diante desses limites. Agora, a forma como esses limites são comunicados é que a gente sempre pode trabalhar, né, mais e mais. A gente pode estabelecer limites com amor, a gente pode estabelecer limites com clareza. E o que a gente tem visto recorrentemente, muitas vezes, são pais que se sentem carentes em relação aos seus próprios pais, e muitas vezes, na hora de colocar os limites para os filhos, eles se sentem culpados, eles se sentem e se tornam muito complacentes, e daqui a pouco esses filhos se sentem sem essas cercas, sem esses limites mesmo. Ele fica sem fronteiras, e aí esse filho se perde em confusão, fica sem limites. Isso é ruim para essa criança, né? E o Bert Hellinger, ele dizia que é muito importante que a gente possa ir comunicando esses limites e frustrando esses filhos de uma forma homeopática ao longo da vida, para que, conforme for passando o tempo, esse filho ele possa ir desenvolvendo a sua autonomia,
a sua independência, né? Porque se você não frustra os seus filhos, se você não coloca limites, olha, não, não, sim, sim, essa criança, ela não aprende a se frustrar diante da realidade. E a gente sabe que uma pessoa, ela precisa entender que por mais que ela queira algo, existe, né, o meio do caminho de lá para cá, que é a vida dizer, olha, se eu vou por aí, eu quero ir para aí, vida, mas a vida te diz, tá, beleza, é até aqui, daqui para cá, às vezes tem muitas portas fechadas, e lá na frente a gente vai entender que aquela porta fechada foi importante, que ela abriu outras, né? Só que se eu chego despreparado na minha vida adulta, sem saber levar uma porta fechada, eu fico muito fragilizado, eu fico muito despreparado para esses nãos, e aí eu posso, por exemplo, estar num processo depressivo, numa necessidade de escape com vícios diversos, né? Então, a criança lidar com esse sim, sim, com esse não, não, desde cedo, né? Posto com amor, posto com consciência pelos pais, faz um bem danado para ela, né? É algo muito importante na formação e quanto mais esses pais se sentirem bem com seus próprios pais, mais liberdade eles vão ter de fazer uso do seu sim-sim e do seu não-não. Porque o que acontece é que muitas vezes, por a gente se sentir carente dos nossos pais, a gente super protege os nossos filhos, porque a gente projeta a nossa criança ferida nos filhos. E aí a gente tem medo de não ser amado, a gente quer ter amigos, e na verdade aqueles filhos precisam de uma mãe e de um pai, muito mais do que de um amigo. Você pode ter uma relação, né, de leveza, de brincadeira com seus filhos, mas o que eles mais precisam de você é que você seja mãe e que você seja pai. Isso é insubstituível. Magnífico. Olha, eu não imaginei que o nosso assunto seria tão esclarecedor. Agradável eu tinha certeza, mas esclarecedor, olha, realmente a gente aprendeu muito com você hoje. Eu estou sendo assim emblemático nisso, porque o carinho com o qual você fala, as ações com o qual você implementa o seu discurso nos faz se sentir bem. E esclarecendo essas dúvidas, né, que parecem que são simples, mas na verdade são fatores decisivos, divisores de água para os pensamentos de tantos outros, né? Tiramos essas perguntas, esses questionamentos em torno de chats, de lives que vimos sobre a constelação. E olha, foi realmente um papo muito agradável. E você sabe que a Joana de Ângeles, ela escreveu junto com o Divaldo um livro, né? Não foi um livro específico sobre a linha, né, de Bert e Sophie Hellinger, não foi isso, mas foi um livro que fala da família, da importância desses lugares bem definidos, que são os posicionamentos familiares. E Joana de Ângeles, ao fazer esse livro com o Divaldo, né, aí a minha sensação, tá? No meu coração, assim, é como quem também dá umas boas-vindas para essa prática. O Divaldo Franco é um homem extremamente sério, extremamente estudioso. Ele já fez uns 2 ou 3 seminários com esse tema de constelação familiar. Eu recomendo a todos vocês que façam um Google para dar uma olhada, né, no trabalho que o próprio Divaldo Franco fez sobre a vida do Bert Hellinger. Ele estudou bastante, eu estive com ele na Mansão do Caminho, nós conversamos sobre isso, ele me contou que esteve num evento do Bert que ficou muito impressionado. Então eu percebo que é um sinal de boas-vindas, né, da própria Joana e de Divaldo para a gente estudar essa prática com muita seriedade, com muita humildade, com muito centramento. Esse livro mesmo. É como eu disse, esse livro não trata dos estudos de Bert Hellinger, né? Não traz a técnica, não traz as leis, né, que foram estudadas por Bert Hellinger, mas traz, sim, esses posicionamentos e a importância deles nas famílias. Magnífico. É um segmento com o olhar no mundo espiritual, né? Exato, exato. Muito, muito bom.
E antes da gente partir agora para falar dos bastidores do filme Divaldo, o Mensageiro da Paz, eu queria saber se a Daniela quer acrescentar mais alguma coisa para a constelação familiar, para a gente encerrar o assunto. Não, acho que talvez convidar, né, as pessoas que queiram se aprofundar um pouco mais nesses estudos. A gente fez recentemente uma live na TV7, a convite do Rossandro Klinger, que é um amigo pessoal, um querido, né, meu e do Andrei Moreira. Ele nos convidou para falar sobre as diferenças e as semelhanças, né, entre espiritismo e constelações familiares, e eu acho que foi um encontro muito feliz, muito esclarecedor, para que a gente possa perceber que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas isso não impede que nós, espíritas, com o arcabouço filosófico espírita que a gente tem, possa também conhecer esse caminho do conhecimento, essa ciência que estuda as leis naturais, porque, gente, muitos espíritos, ali naquele capítulo 3, né, no livro 3, a gente estuda as leis divinas, que são as leis naturais, as leis da natureza, não é isso? E o Bert Hellinger estudou as leis naturais, que é o mesmo objeto nosso de estudo, só que ele fez um recorte específico nas leis que regem os relacionamentos humanos, né, que são 3 leis: a lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei do equilíbrio. Então, o Bert Hellinger simplesmente fez um estudo das leis naturais das relações, né? E quando eu consigo olhar esse estudo com o meu olhar de espírita, né, eu senti um enriquecimento enorme nisso. E tem também, eu posso procurar aqui rapidinho, uma palestra que eu fiz numa casa espírita, aqui em Brasília, que fez eu fiz um estudo, né, para os pais. Enquanto os filhos estavam ali na evangelização infantil, eu fui palestrando para os pais para falar sobre essa perspectiva de honrai vosso pai, vossa mãe. Eu até brinquei, honrai a vossa mãe e vosso pai, porque nas constelações familiares a nossa primeira relação é com a mãe, obviamente, porque a gente começa ali dentro do ventre dela. E aí eu faço um estudo à luz do espiritismo das constelações familiares, né? Então, o que eu vejo é que são 2 ciências que se enriquecem uma em companhia da outra. Embora sejam distintas, elas se enriquecem mutuamente. Lindo, lindo. Eu vi que você já mostrou o livro aí, nós também estamos aqui com a capa da obra, bastidores do filme Divaldo, o Mensageiro da Paz. Sabe, a gente já inicia logo, de imediato, querendo conhecer um pouquinho dos bastidores, né? Que na verdade é isso que o livro apresenta. Uhum. Poderia citar para a gente algum fato curioso, emocionante ou inusitado nos bastidores do filme? O filme todo, ele foi, né, muito emocionante. Todos que estavam ali estavam muito, digamos assim, imbuídos pela história, e eu achei muito maravilhoso, porque conforme eu fui conversando com cada um, né, dos diretores, dos atores, dos idealizadores, né, do filme, todos eles se mostraram assim extremamente honrados de estar em contato com aqueles aprendizados. Então, assim, de diferentes religiões, né, de diferentes expressões, todos ali muito, muito imbuídos, né, de mostrar essa história de amor, que é exatamente como funciona a Mansão do Caminho, né? Quando uma pessoa chega lá pedindo assistência, o Divaldo orientou todos ali, todos que estão ali, nunca perguntam qual que é a religião, se são espíritas, se não são. O que importa é você estar alinhado com essas leis de amor, com essas leis divinas, estar a serviço de quem quer que seja. E esse mesmo caminho se mostrou de uma forma absolutamente viva e presente no filme, né? Eu fiz questão de perguntar para todo mundo que eu entrevistava qual era a expressão espiritual de cada um deles, e assim, eles, isso é de menos, né? E o que eu notei também, que eu achei maravilhoso, que
pude dar esse olhar sistêmico de consteladora familiar, que eu já estava em formação, que a gente observa o sistema que foi reunido ali em torno de todas as pessoas que participaram desse projeto, que eu tive uma chance, como se eu tivesse feito uma constelação. Esse livro é como se fosse uma constelação do filme, porque eu pude observar a dinâmica que atraiu cada uma daquelas pessoas que participou ali, inclusive eu, né? Cada pessoa que estava ali, naquela produção daquele filme, estava se curando, estava se integrando algum excluído do seu sistema, alguma pecinha estava sendo encontrada ali naquela experiência. Então, quando eu organizei esse livro, eu fui fazendo essa pergunta para todos os entrevistados, e que pecinha sua você encontrou, né, nesse projeto do filme? E cada um ali estava encontrando um pedacinho da sua história espiritual, da sua experiência pessoal, do seu sistema familiar ali. Por exemplo, o ator que representa o padre, eu lembro que quando eu fui entrevistá-lo, o padre Carmelo, aqui na página 66, deixa eu só pegar aqui rapidamente. Eu perguntei para ele, ele falou assim: você sabe que o meu pai tinha sido padre, eu tenho um tio também que foi padre. Então você vê, ele tinha uma história de profundo amor pelo catolicismo, porque o pai dele deixou a batina quando conheceu a mãe, né? E ele cresceu dentro da igreja também. Ó, o padre Carmelo, deixa eu ver se dá para ver aqui, para quem assistiu o filme, né? E ele me contando que ele tinha esse profundo amor pela igreja católica, então ele conseguiu estar ali como aquele padre amoroso, que foi amigo do Divaldo, que reconheceu o momento em que ele ali não poderia mais auxiliar o Divaldo na necessidade dele. Então, assim, ele conseguia trazer esse olhar de quem, naquele momento em que recusou rezar a missa, né, para a irmã suicida do Divaldo, ele estava seguindo as regras da igreja que ele professava, ele não podia ir contra aquilo, né? Por mais que aquilo ferisse o seu coração. Só que, ao mesmo tempo, a mãe, dentro da dor dela, ela falou assim: pois então, eu não consigo mais permanecer aqui. Então, vem um passo seguinte. Ela precisou buscar uma outra expressão dentro da vivência dela. Mas isso não quer dizer que a caminhada dela pelo catolicismo e de todos nós não tenha sido uma experiência também de aprendizado para todo mundo, né? Então eu fiquei muito maravilhada nessa entrevista com o Nelson Baskerville, que foi esse ator, né, que ele estava reencontrando a vida dele, o passado dele, a história dele com o pai, com o tio, o padre, com o carinho dele pelo catolicismo, né, e trazendo esse ingrediente, né, para o livro. Então foram histórias muito profundas para todos que estavam ali envolvidos, e cada um deles, né? E aí eu consegui captar, dentro das entrevistas, o que de mais profundo estava mobilizando cada uma dessas pessoas nesse projeto. Eu quis mesmo aprofundar, é como se fosse um filme do filme, né? E o próprio Divaldo, a experiência de desapego que ele teve que ter, né, da própria vida, da própria história, porque ele é um homem tímido, o Divaldo. Ele pensava: poxa, mas eu vou fazer um filme sobre mim? E a Joana dizendo para ele: sim, sim, vai ser assim. E ele relutou por muito tempo. Ele tinha receio dos julgamentos, receio das pessoas acharem que isso era um movimento de vaidade, vários cuidados que ele tinha, né? Uma série de questões delicadas, e o nível de abnegação que ele teve para poder emprestar a sua própria vida para passar essa mensagem de paz. Essa mensagem que culmina naquela cena final de conciliação, em que ele diz, né, para aquele algoz, ele falou assim: eu devo mesmo a você tudo que você está me cobrando. Só que eu não quero mais pagar com a minha morte. Eu quero pagar com o meu amor. Eu quero pagar com o meu serviço, né, para você, para sua alma, para a sua mãe que está reencarnando aqui nesse bebê, né? Então a gente percebe que a melhor maneira de vingar os mortos é permanecer vivos, é permanecermos conectados com o amor, né? Ao invés da gente querer pagar com sofrimento,
pagar com dor. Não precisa ser assim. Pode ser leve, pode ser um abraço à sombra, pode ser um abraço ao entendimento da nossa infância espiritual, que está encaminhada e que a gente pode convidar para essa atitude renovada, que foi essa atitude renovada que o Divaldo se convidou, né? A olhar para o que ele fez, né, como um processo evolutivo dentro da limitação que ele tinha naquela lâmina existencial, e que agora, um pouco mais consciente, ele conseguiu encontrar uma nova forma de lidar com as suas imperfeições, que todos nós temos, né? Ele quis lidar por meio do serviço ao próximo, por meio do serviço mediúnico, né? Então, assim, é um filme, né? O Clovis Mello, que se tornou um grande amigo meu, que é esse diretor, ele também, a caminhada de cura que ele fez com ele mesmo, né? De entrega para a escrita do roteiro do filme, que eu simplesmente fiquei maravilhada, né? Foi assim que eu assisti o filme a primeira vez, eu terminei de ver, eu estava roxa de tanto chorar, né? Eu literalmente, assim, foi tão intenso para mim que eu gripei. No final, eu terminei o filme gripada e passei por um processo de cura mesmo, de um ressignificar das conciliações que eu, na minha história espiritual, preciso viver também, como o Divaldo viveu nesse filme. A gente pode ver, nossa, como que eu posso olhar para as minhas histórias da minha vida? O que eu preciso me conciliar também? Então, quando você se deixa mergulhar naquela história, né, e se você se entrega para isso, ela vira um espelho para você olhar para a sua própria história, para as conciliações que você precisa viver, né? Então, eu percebi que todos ali na filmagem estavam vivendo isso, sabe? E poder documentar isso nesse livro foi um presente, né? Que o pessoal da Intelitera, né? A família toda lá do Saigusa e da Cláudia, eles me deram essa oportunidade de falar disso. Então, foi uma grande honra para mim. E que Joana de Ângeles estava ali sempre por perto, né, inspirando e nos amparando nesse processo coletivo de cura. E você vê, eu disse uma coisa assim que eu achei impressionante, eu e o Clóvis, a gente conversou muito sobre isso, que foi o fato do filme chegar no streaming justamente durante a pandemia. Verdade. Justamente no momento de absoluto recolhimento, do momento que a gente mais vai entrar em contato com esses nossos conteúdos, né? Ele está aí disponível para qualquer pessoa que queira acessar. Verdade. O diretor Clovis Mello é uma pessoa maravilhosa. Em um dos momentos que eu tive a oportunidade de estar com ele, ele falou para a gente abertamente sobre a emoção de escrever e trazer à tela a história do Divaldo. Principalmente em dar um rosto para Joana de Ângeles. A propósito, a atriz Regiane Alves foi escolhida pelo próprio Divaldo. Né? E pela própria Joana. Pela própria Joana de Ângeles. Então, mergulhada Daniela Migliari nesta energia, qual foi a sensação de escrever o livro Os Bastidores? É isso que eu estava falando, foi uma honra para mim, porque eu pude acompanhar as filmagens, eu pude passar um tempo tanto no interior de São Paulo, acompanhando as filmagens que foram feitas lá, quanto em Salvador. Eu só não acompanhei a parte inicial que foi feita numa fazenda, que eu não pude ir, não tive agenda, mas nos outros dois lugares, né, nos outros dois sets, eu tive a oportunidade de acompanhar as cenas. E a primeira que eu acompanhei foi um momento que a Joana entrava em cena. E eu fiquei sem fôlego quando eu a vi entrando, porque é absurdamente intenso. A gente estava dentro de um mosteiro, na cena em que eles estão na igreja, que a mãe recebe a notícia de que a filha tinha se suicidado. Foi aquela cena que eu acompanhei, a primeira, e foi assim, incrível, né? Depois conversando com a Regiane, que a gente brinca, Regiane, né? Joana de novo, Giane, Joana de novo, a gente brincava, eita, Regiane, e a gente não entende quais são os liames, os fios que nos uniram nesse projeto, né? Mas foi realmente muito especial, porque
eu também busquei a história individual de cada um que estava ali, para poder trazer esse movimento de mostrar o cuidado da espiritualidade com a gente, quando cria qualquer projeto na nossa vida. Não tem acaso, é sempre milimétrico o cuidado que eles tiveram ali de envolver cada uma daquelas pessoas naqueles papéis específicos, né? Por exemplo, a atriz que representou a Nair, que foi a irmã do Divaldo que se suicidou, ela tinha, e ela conta isso, ela abriu isso para mim no livro, é uma preciosidade, né? Ela teve momentos da vida dela em que ela teve essa vontade de exterminar sua própria vida, né? E ela pôde revisitar aquilo dentro da obra do filme e se curar e se reconciliar com isso, né? E colocar a sua história, a sua vibração a serviço do filme e de cada espectador do filme. Então foi muito, 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 muito rico, né? Muito bonito, e os diretores todos envolvidos, né? Eu brinco com a Cláudia, que era diretora de arte, os olhos do filme, né? Todos que estavam ali estavam olhando para suas próprias vidas e se curando amorosamente nessa psicosfera de Joana de Ângeles e de Francisco de Assis, né? Lindo, lindo. E voltando um pouquinho lá na constelação familiar, chegou para a gente aqui o link que você dividiu, né? Para que todos também possam anotar aí devidamente, printa a tela, anote, enfim, assista o vídeo depois de novo para pegar o link, mas isso é uma palestra, é isso? Na minha página, Daniela Migliari, dentro do YouTube, tem uma playlist chamada Palestras. E entre essas palestras tem uma chamada Honrai Vossa Mãe e Vosso Pai, que é essa perspectiva espírita das constelações familiares. E essa palestra ela é muito bacana porque ela já dá uma consteladinha na gente, sabe? Uhum. No sentido de não eu estar constelando alguém e olhando para o sistema dela, mas de nos oportunizar, e a cada um que assiste essa palestra, a olhar para a sua própria mãe e para o seu próprio pai. E eu fiz também uma segunda palestra, que é uma perspectiva espírita das constelações familiares em relação a casamento, tá? Então, olhando para o nosso encontro com o nosso cônjuge e os filhos que, por nossa vez, nós geramos, que também é uma forma de você olhar para o seu casamento ou para os seus ex-relacionamentos com esse olhar das constelações, né? Que é a terceira lei que rege os casamentos, é a terceira lei que é a lei do equilíbrio entre o dar e tomar. Entre o dar e receber, entre o tomar e dar, né? Então, como que a gente consegue viver isso nas nossas relações de casamento também? Então, é só essa proposta que as pessoas possam conhecer um pouquinho das constelações e perceber, numa simples palestra, o nível de integração que ela traz para a gente, de cura e de reconciliação. E o canal no YouTube é Daniela Migliari. Isso, se você fizer uma busca Daniela Migliari, já vai aparecer meu canal lá, e é só dar uma buscada, porque tem muitas palestras e entrevistas também do Papo Espírita, que é da Comunhão Espírita aqui de Brasília, que é a casa onde eu fiz toda a minha formação de ESD, ESME, mesa mediúnica por muitos anos, né? Eu fui também implantadora do Evangelho no Lar por 3 anos, que eu acredito que é a prática mais importante que uma pessoa morando sozinha ou com toda a sua família pode ter, é o Evangelho no Lar, né? E enfim, a Comunhão Espírita de Brasília é minha casa espiritual, e lá tem um programa chamado Papo Espírita, que a gente faz muitas conversas. Então na minha página tem lá na playlist de entrevistas uma série de temas que eu trato com o meu conhecimento das constelações familiares, mas sempre tendo junto ali o Evangelho, o Espiritismo, nosso amparando a compreensão. Que maravilha. Uma das frases mais impactantes que a gente viu, na minha opinião, no filme, é quando, um pouquinho depois da tentativa de suicídio do Divaldo, que a Joana diz para ele que aquele que está para enxugar lágrimas não tem tempo para chorar. Toda a linha
psicológica da Joana de Ângeles, traz para a gente o que nós estamos usando com a hashtag amorterapia, né? Um trabalho intensivo da Joana de Ângeles. Para Daniela, dentro de toda essa formação que você já acabou de dividir com a gente, da Seara Espírita, agregada com esse estudo edificante da constelação familiar, e também estando junto, né, deste instante em que você viu Joana encarnada nas gravações do filme, o que é amor-terapia para você? É a gente se amar profundamente, né, a nossa humanidade, a nossa vulnerabilidade, os nossos aindas, a nossa infância espiritual. Essa parte de nós, que eu chamo de amor em movimento, essa terapia do abraço, né? Às vezes a gente está tão mal, só de receber um abraço, né? A gente já se cura tanto. E por que não a gente não se abraçar, né? Se abraçar ali com... A gente evita tanto esse abraço aos nossos aindas, essas questões nossas, a nossa sombra. Saibam que são dores, né? Essa que a gente chama de maldade, a violência, a raiva, o julgamento, né? Toda aquela parte nossa que nos envergonha tanto é dor, né? E dor, ela cede diante de um abraço. E depois desse abraço, ela fica prontinha para se esclarecer à luz do Evangelho, né? Para poder encontrar novos recursos, uma forma um tanto mais amadurecida, um olhar um tanto mais amplo, junto com os ensinamentos que a gente recebeu, né? E eu acho que o Espiritismo ele nos ensina muito por meio da caridade, né? Do exercício da gente estar ali no centro, vivendo essa caridade. É como se a gente estivesse ensaiando e treinando com o outro um olhar que a gente vai depois conseguir olhar para a gente mesmo. Porque, veja bem, a caridade com quem a gente não conhece, a gente está ali experimentando esse lado nosso, né? Aprendendo a ser fraterno. Agora, conforme vai chegando perto da gente, vai ficando muito menos fácil. Essa caridade dentro de casa, essa caridade com o próximo mais próximo, com o marido, com o ex-marido, com mulher, com ex-mulher, com o filho, que a gente sente que não correspondeu às expectativas, enfim, com mãe e pai, às vezes com irmãos problemáticos. Quanto mais próximo vai ficando, mais desafiador é, né? Então eu falo assim, que a nossa vivência no centro espírita, ela nos ensaia, ela nos prepara, ela nos convida a nesse exercício, com esse próximo um pouco mais distante, a gente conseguindo trazer essa régua para mais pertinho. E eu digo que a fronteira final disso é a gente conseguir olhar para a gente mesmo, com esse alto amor, com esse olhar, né, de dignidade para o nosso próprio processo, né? E isso não precisa ser confundido com autocondescendência, porque a gente sabe, a vida vem e traz uma pergunta, sabe, as pessoas com quem a gente está convivendo nos dão um feedback falando, poxa, você está sendo egoísta, isso está me machucando. Então a vida sinaliza o tempo todo. Outro sinalizador importante é a culpa. Emmanuel nos ensina que a culpa é a voz da consciência ouvida tardiamente. Então a gente sabe quando a gente se excedeu. Então assim, que eu posso olhar para as minhas fragilidades com esse alto amor. Porque quanto mais amorosa eu for com os meus processos, mais rapidamente eu vou conseguir me conciliar comigo mesma, me melhorar. E aí, com esse copo cheio, né, de alto amor, eu vou transbordar esse mesmo olhar diante de um próximo, que às vezes pode estar tendo um estouro de raiva, está tendo uma situação delicada, e você olha e fala, eu sei o que é isso. Eu já tive aí. Ao invés de eu ficar olhando para ele, projetando a minha sombra, dos meus estouros e falando, nossa, você é tão violento. Né? Então é aquele momento que nas constelações a gente fala uma das frases mais poderosas, é você poder olhar para aquele algoz, para aquela pessoa e poder falar, eu também.
eu também sou violenta, eu também tenho raiva, eu também. Né? Então, ao invés de você projetar no outro por meio do julgamento, você olha para o outro e fala, eu sei o que é isso, eu tenho isso em mim também. Vem cá, vamos encontrar uma nova forma de lidar com isso. Né? Eu vejo o seu amor, eu estou vendo a sua dor expressa aí, por meio da violência, por meio do grito, por meio da carência. Né? E aí a gente consegue estabelecer limites para essa pessoa, limites amorosos. Não quer dizer que eu vou concordar com o que a pessoa está fazendo, mas eu vou conseguir olhá-la com amor, olhá-la com compaixão e definir, sim, o limite. Jesus nos ensinou, faça uso do seu sim, sim e do seu não, não. Que o seu sim seja um sim e que seu não seja um não. Né? Agora, você vai falar isso de um lugar de amor, de compaixão, e não de julgamento. Né? Então, é uma riqueza, né? Quando esses dois caminhos se encontram e a gente consegue colocar em prática, botar em ação o Evangelho nas nossas vidas. Eu me perdi um pouquinho do que você me perguntou, mas eu fui falando, peço perdão aí. Mas foi magnífico, magnífico. Foi muito mais do que a gente havia perguntado. Foi lindo. Sabe, há uma definição fantástica de o amor terapia. Pronto. Muito grato pelo carinho. Você, quando disse sobre as gravações do set, né? Que você esteve em algumas. Você esteve em alguma que o Divaldo estava? Sim, sim. Eu no final, na fase final, que foi em Salvador, né? O Divaldo, ele nos recebeu lá na Mansão do Caminho. Ele foi muito, muito querido, muito gentil conosco. E conversamos, tivemos algumas entrevistas, tivemos aí momentos de conversa muito bacanas. E ele tem uma entrevista especial comigo, que está no finalzinho do livro, tem um momento nosso de conversa, bem aprofundado também, né, das curas que ele próprio viveu com esse filme. E eu pude acompanhar, conhecer os trabalhos lá da Mansão do Caminho, e a gente sabe que todo o valor da bilheteria, todo o valor do livro foi convertido para os trabalhos assistenciais da Mansão do Caminho, né? Que mais? Foi assim, foi incrível, né? Estar com o Divaldo. Foi realmente maravilhoso ver a abnegação que ele teve e que ele se entregou para esse filme. Né? Maravilhoso. Caminhando para a história pessoal, né? Para ser narrado nesse filme. Verdade. E caminhando para o encerramento dos nossos trabalhos de hoje, que a propósito foram fantásticos, mas essa pergunta não tem como a gente deixar de fazer, né? Eu estive há pouco com o ator Renato Prieto e também com a atriz Regiane Alves, aqui no Bate-Papo. O Renato é o rosto de André Luiz. Não dá mais para a gente lembrar dos livros. Parece que quando você está lendo os livros de Chico, você vê o Renato nele. Porque se deu rosto a alguém que só o Chico, Valdo Vieira, viam. Não é? Agora, a mesma coisa. A Regiane Alves emprestou o rosto para alguém que só o Divaldo vê. E lembrando também, dentro da doutrina espírita, né? É o rosto de Joana de Ângeles no cinema. A propósito, existe uma grande semelhança entre a atriz Regiane Alves e as imagens produzidas por gravuras ou digitalmente que nós temos de Joana. E, segundo a atriz, em um dos encontros dela com o Divaldo no Rio de Janeiro, numa feira que tem no Rio, ele se emocionou dizendo que ela realmente se parecia muito com Joana de Ângeles. Teve algum comentário no bastidor do filme sobre essa semelhança? Nossa, não se falava em outra coisa, né? E um dos momentos mais interessantes que a Regiane comenta é a primeira vez
que ela se vestiu dessa forma e que ela foi entrar no set. A forma como as pessoas que estavam ali ficaram muito impactadas, ficaram muito tocadas, né, com a hora que ela entrou e a qualquer momento, a grande verdade é que a qualquer momento da filmagem, quando ela aparecia com aquelas vestes, todas as pessoas se harmonizavam imediatamente, né? O que a gente percebe, por exemplo, é que nesse mundo do cinema, muitas vezes são jornadas de 12 horas, ou de dia ou de noite, emendando uma na outra. É muito puxado, então tem muitas brigas, tem muitas desavenças, e ao longo desse filme, o que se percebia era uma harmonia muito grande, né? Uma reorganização e um reequilíbrio que se retomava rapidamente nos momentos de tensão que houve, com certeza. Na primeira fase do filme, muitas pessoas ficaram doentes e era uma coisa esquisitíssima que aconteceu, né? Porque muitos deles ficaram expurgando também, né? A diretora de arte, que a gente brinca que eram os olhos do filme, a Cláudia Tessaroli, ela punha pus pelos olhos. Isso antes de começar a filmar, um pouco antes, como se estivesse tendo um expurgo do próprio olhar que ela estava dando sobre aquela história, né? O Bruno Garcia teve febre altíssima, muitos deles ficaram bastante doentes, né? No começo, como um movimento de purificação, né, que foi vivido. E para a Regiane também, que estava vivendo um momento delicado, o pessoal que ela comenta isso também nas entrevistas, vou deixar para quem quiser ler isso no livro, a forma como ela também se conciliou com ela mesma, com a perspectiva espiritual dela diante da vida, né? Então, assim, essa cura, ela estava presente no set de filmagem o tempo inteiro, essa harmonia diferenciada, sabe? Foi realmente algo muito único. Olha aqui essa parte do livro, tá vendo? Tem umas imagens dela, né? A entrevista que a gente fez. A gente tem aqui umas 10 páginas de entrevistas com ela, né? Ó, um trabalho belíssimo que o pessoal da Intelitera fez, e a forma como ela se entregou. Então, foi realmente um ambiente muito único, muito diferenciado, né? E eu narro muitas dessas histórias especiais que aconteceram, né, para cada uma das pessoas, as percepções, né? Por exemplo, o ator que interpretou o irmão do Divaldo, que falece no início do filme, né? Deixa eu só encontrar aqui direitinho. O José, vê se vocês conseguem lembrar dele. Lembra desse ator que interpretou, né, o José? Caio Brandão, o nome dele. Ele teve que viver uma cena em que ele estava dentro de um caixão, que é uma cena que está logo no início do filme. E ele estava lidando há muito pouco tempo com o falecimento da mãe dele, né? E o impacto que ele teve, que foi muito doloroso, de ver a mãe no caixão, né? E meses depois ele estava vivendo essa experiência, revisitando essa profunda dor e vendo quanto ela continua viva dentro dele, né? E então, assim, eu estou dando pequenos exemplos, mas cada um deles passou pela experiência de fazer esse filme, vivendo isso. E eu estava ali o tempo inteiro cercada desses fenômenos, dessas histórias escondidas em cada um deles, e o meu papel ali era olhar um pouco mais, dar esse olhar aprofundado e levar, né, nesse livro dos bastidores. Então, são muitas histórias incríveis, né? A Cláudia Tessaroli, ela conta, por exemplo, que eles estavam procurando, eles não tinham muito orçamento para fazer esse filme, foi um filme que foi feito na raça, né? E aí eles foram filmar nesse monastério lá no interior de São Paulo, e eles precisavam de uma série de objetos e tal, e teve um momento que uma pessoa abriu uma sala lá fechada, eles tinham feito uma lista, vou dizer um número aqui hipotético, eu não consigo me lembrar exatamente, mas digamos que eles precisassem de 50 objetos. Quando esse rapaz abriu essa sala desse monastério,
já estavam lá 46 desses, elas tiveram que procurar 4, estavam lá prontos, preparados. Então é como se tivesse havido houve uma pré-produção, né, espiritual que já fez tudo acontecer e fluir com uma absoluta naturalidade, né? Então foi incrível, foi incrível. Esse livro, ele é cheio de riquezas, desses detalhes todos, né? Que eu tive a sorte, né? A alegria, o presente de poder estar ali para testemunhar e documentar isso com todo carinho para quem quiser ler. Lindo, lindo. Trabalho realmente excepcional. Na tela para vocês, os trabalhos da nossa querida irmã Daniela Migliari, como indicação para uma leitura nesse momento que nós estamos tendo tempo para ler, né? Não tem mais desculpa, minha vida está corrida, não estou tendo tempo para ler. Todo mundo está conseguindo um tempinho para estar. E, com as palavras do nosso querido Renato Prieto, é o momento de valorizarmos as pessoas, os artistas, pela oportunidade que temos de não passar pela pandemia sozinhos. Porque a arte foi a grande companhia nossa nesse momento difícil, né? Verdade, verdade. E a gente está vendo tanta coisa maravilhosa, né? Saindo dessa pandemia que tem trazido muita dor, muito sofrimento, né? Muitos desafios para muitos de nós, mas também grandes oportunidades da gente viver o Evangelho no lar. Eu sempre me refiro, né, que a vivência que a gente vive nos centros espíritas, de muito aprendizado, esse ensaio para que a gente possa olhar com muito amor para o centro espírita do lar, né, que é esse que mais precisa da gente, e aí esse centro espírita nosso interno também, né, e aí agora a gente tem a oportunidade de ver a Terra como imenso centro espírita, um centro espiritual onde temos inúmeros irmãos em diferentes configurações, em diferentes expressões, nesse jardim da diversidade, né, que nos enriquece tanto. Ao invés de eu olhar o diferente como uma ameaça, eu posso olhar o outro como algo diferente, algo novo, algo que me enriquece, né, algo que me, justamente por ser diferente, traz tanta coisa boa para mim, né, e está sentindo falta dessa interação, a gente colocar em perspectiva não só a importância do nosso lar, mas também a falta que faz a gente estar em contato com o mundo lá fora, encontrar alguém, dar um abraço. Então, eu acho que é um momento muito rico que a gente vem vivendo, né, de colocar cada coisa no seu lugar. É como se fosse, então, se a constelação é eu encontrar o meu lugar no mundo, eu diria que a gente está passando por uma constelação compulsória, em que a Mãe Terra, a Mãe Natureza, essa Mãe Divina, que é a expressão de Deus na matéria, né, da misericórdia divina que nos dá uma oportunidade de estarmos encarnados para colocar em ação os nossos aprendizados espirituais, isso só se dá porque existe a matéria, isso só se dá porque existe a Mãe Natureza, que é essa Mãe absolutamente perfeita, divina, esse planeta tão abençoado. Você pensa, eu fico pensando assim, você vê o tanto que a Terra ela é abundante, generosa com a gente, né? Nos oferecendo água fresca, nos oferecendo um sol ali, naquela distância exata do planeta para nos aquecer, para cuidar de nós, uma mangueira que dá um monte de manga, e ela não está interessada se é um assassino que está pegando aquela manga, né? Se foi Jesus que pegou aquela manga, a gente não sabe. A Terra, ela dá, ela é esse regaço, esse colo imenso, né, que abriga as nossas almas, esse orbe que está aí atravessando o universo, né, o espaço universal, para se postar como uma escola espiritual para a gente, né? Por que se sentir desajustado nisso? Eu sei que vem da dor, essa nossa fala de que eu não devo estar nessa terra, eu não devo estar, né, deve ter tido algum erro, algum engano de eu encarnar nesse planeta. Não tem erro, gente. A misericórdia divina é, sim, muito, muito generosa com a gente. Então, que a gente possa olhar para a nossa vida
né, para esse momento que a gente está passando, essa constelação familiar, como família humana, né, nesse planeta, que a gente possa se reajustar com a natureza, que a gente possa se reajustar com a nossa existência humana, desacelerar um pouco, né, voltar um pouquinho para dentro de casa e ver se a gente precisa de tanta coisa, né, o quanto a gente, eu pelo menos tenho vivido essa experiência de perceber o que é realmente essencial para mim, né, que a gente não precisa de tanto, né? Como a gente pode levar a nossa vida mais simples e como a gente pode cooperar, por exemplo, com a ONG, que eu sou uma madrinha da ONG também há muitos anos já, junto com Andrei Moreira e com Wagner Moura, que é a Fraternidade Sem Fronteiras, né? O quanto a gente tem tanto, né? E assim, eu acho que essa pandemia está mostrando isso para a gente. É uma oportunidade única da gente reconhecer o nosso lugar nessa humanidade, né, imensa que está aí fora. Eu ouço muito e tenho dividido bastante que a cada oportunidade que nós temos de falar do Cristo, falar das coisas que são caras ao nosso coração, nós estamos direcionando como pensamentos reflexões que trazem para conosco sentimentos de energia, de religar-se com o mundo. E isso é o que faz toda a diferença. Daniela, a alegria foi imensa de ter você junto conosco. Eu quero agradecer a cada um de vocês que esteve conosco, que participou desse momento em que estávamos aqui. Não é uma entrevista, era um bate-papo para a vida, para o crescimento, para o gigantear de nossa alma. Eu quero agradecer imensamente a cada um de vocês que participaram com perguntas, com interações, em especial a Daniela, pelo carinho, pelo aceite. No encerramento, nós temos o hábito de pedir para que o convidado faça a prece final. Então, vou pedir para você que realize o nosso momento de prece, as suas considerações finais, e logo após a vinheta permaneça na sala para mais um momento conosco. Um beijo, um abraço apertado, obrigado pelo carinho. Eu quero agradecer, né, Eudes, a você, a todo mundo da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, né, de Fernandópolis. Eu tenho um irmão chamado Fernando, até brinquei com ele, falei, olha, eu vou dar uma palestra agora lá para a sua cidade, Fernandópolis. Quero muito agradecer o convite, né, eu falo que quando chegou para mim Sala Virtual Joana de Ângeles, eu só digo sim, porque eu tenho muita gratidão a essa mentora, né, então realmente foi uma alegria para mim. Eu disse, você é muito gentil, muito educado, e como jornalista posso dizer que um excelente entrevistador, viu? Está de parabéns. Nossa, que honra, que honra. Obrigado então, pelo carinho e aguardamos a sua prece. Então, vamos então fechar os nossos olhos, nos conectar com essa psicosfera de Joana de Ângeles, de Francisco de Assis, que ela nos diz no filme que ela está reunindo os filhos dela, ela está reunindo muitos de nós, né, que não conhecemos com exatidão de onde viemos, mas a gente sabe que estamos todos em rumo, né, do amor, de uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais compassiva, que nós possamos nos unir agora, unir os nossos corações e alinharmos, né, com essa doçura, com essa bênção que é o Evangelho de Jesus e a sua prática no nosso dia a dia, com a gente mesmo, com o próximo mais próximo, e com as pessoas desconhecidas, mas que estão aí, né, navegando pelo universo nesse orbe divino que é o planeta Terra, né, que a gente possa cada dia mais ser gratos, sermos cumpridores, né, desse reconhecimento da bênção de estarmos vivos
e agradecermos a nossa mãe, ao nosso pai por essa experiência, com o que foi possível eles nos entregarem, né? E que a gente possa fazer o melhor com o essencial, esse muito que nós recebemos, que é simplesmente estarmos vivos aqui e no agora, tendo a oportunidade de viver a bênção, né? E a alegria de estar aqui respirando e sendo quem a gente é, quem a gente pode ser, essa centelha divinal que nos habita. Nós possamos todos ter um sábado e um domingo abençoados e seguirmos na nossa estrada com muita conexão e muito amor. Assim seja.